Olá! A Grande São Paulo, que compreende a capital do estado e cidades vizinhas, já teve 15 chacinas este ano. 10 delas ocorreram após a morte de policiais. O secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, não descarta que a maior delas, com 19 mortos, ocorrida dia 13 de agosto, tenha relação com a morte de policiais alguns dias antes. O Brasil em Debate convidou os deputados Capitão Augusto, do PR, e Valmir Pracidelli, do PT, ambos de São Paulo, para conversar sobre essa situação e como isso afeta a segurança pública no estado. Deputado Capitão Augusto, o próprio secretário da Segurança admitiu que pode estar havendo em algumas das chacinas ocorridas em São Paulo um sentimento de vingança. Para a polícia seria inaceitável que os bandidos matassem um policial e que ele se colocasse em uma posição de vantagem. O senhor acredita que existe esse espírito de vingança, que esses eventos possam estar ocorrendo por causa deles? Na verdade, o que o secretário disse é que uma das linhas a ser investigada é a possibilidade de que tenha policiais militares envolvidos na chacina, e não que é a linha principal ou que seja a única linha. Então, primeiramente, eu gostaria até de deixar bastante claro que a Polícia Militar, e eu falo pela Polícia Militar de São Paulo, do qual estive por 25 anos trabalhando, é a instituição mais séria em termos de correção, apuração dos fatos internos, tanto é que é a instituição que mais realmente apura e demite. Nós nunca tivemos problema nenhum em cortar a própria carne. Policiais que desviam do que é ético, do que é correto, da conduta que é pregada, desde os cursos de formação de soldado, curso de formação de sargento, curso de formação de oficiais, esses desvios são rigorosamente apurados e, obviamente, a punição está aí. São cerca de 600 a 800 policiais militares por ano que são expulsos da Polícia Militar ou demitidos da Polícia Militar. Então, a questão de desvios, ainda mais numa instituição do tamanho da Polícia Militar de São Paulo, com quase 100 mil homens, é, de certa forma, até aceitável. A questão que nós falamos não é dos desvios, é como que a instituição trata esses desvios. Isso aí eu posso falar que pela Polícia Militar de São Paulo, os desvios são realmente tratados com extremo rigor. Tanto é que a Corregedoria da Polícia Militar é que está apurando todos os fatos com rigor, fazendo os mandados de busca aonde haja indícios, suspeitos, aprendendo material e colaborando de uma forma muito determinante com a investigação que está sendo feita pela Polícia Civil, numa força-tarefa que foi criado pelo secretário de Segurança Pública. Então, a questão não é a linha principal de que haja policiais militares envolvidos. É uma das linhas que é possível que haja policiais. Como é que o senhor vê essa questão, deputado Valmir, das chacinas em São Paulo e dessa suspeita de que a polícia esteja envolvida? Olha, primeiro é muito grave esse tipo de postura por parte de algumas pessoas instaladas na Polícia Militar ou não, que adotam as medidas de olho por olho para tratamento da criminalidade. O que nós sempre defendemos é que a gente tenha que ter polícias melhor preparadas, melhor remuneradas, melhor equipadas, melhor treinadas, para que evite, inclusive, esses procedimentos. Há hoje, nesse processo de investigação, inclusive, uma discussão entre a força-tarefa montada pelo próprio governador para apurar esse ilícito e a Corregedoria da Polícia Militar. Há uma disputa para ver quem protagoniza essa apuração e a população espera, evidentemente, que a polícia, as polícias, a Polícia Militar em especial, adote sempre uma postura preventiva e não necessariamente repressiva, como em alguns casos tem adotado. Nós precisamos buscar alternativas na área de segurança pública, também no caso do Estado de São Paulo, que não empurre aos municípios o protagonismo da segurança pública, o que tem acontecido em especial na Grande São Paulo. Há uma ausência de contingente da Polícia Militar no próprio dia da chacina, segundo o levantamento da própria Corregedoria da Polícia, haviam 33, 34 policiais patrulhando uma região de mais de 1 milhão de habitantes. Então, veja só, há uma ausência, inclusive, do efetivo da Polícia Militar, que
evidente, não é responsabilidade do comando da Polícia Militar, é responsabilidade do governo do Estado, que muitas vezes, repito, empurra, né, esta responsabilidade constitucional da segurança pública aos prefeitos, aos municípios e às guardas municipais. Então nós precisamos ter um olhar de preocupação, até porque tem aumentado sistematicamente o assassinato de jovens, de negros, em especial nas periferias da cidade, e isso é preciso ser contido. Isso é preciso ser, de alguma forma, adotado medidas para que evite, seja cometido por policiais ou não, né? Policiais que, evidentemente, não podemos transferir para toda a corporação a responsabilidade de alguns desvios, como o deputado disse, mas que pode acontecer. E nós temos que evitar isso, adotando medidas nesse sentido. Agora, a PM de São Paulo, segundo a própria ouvidoria da Polícia Militar, ela, de 2005 a 2009, matou pelo menos uma pessoa por dia. A Polícia Militar de São Paulo não sei se é acusada, mas os números... é a mais violenta do país. Ela é mais violenta, ela mata mais do que todas as polícias americanas juntas. E move mais que todas as polícias do mundo juntas. Então, recentemente, no enterro de um PM que morreu durante uma ação policial, o comandante-geral da PM, o Benedito Moreira Meira, falou que o Brasil vive uma situação de guerra. Essa cultura policial de ir para a rua pensando na guerra e não pensando em promover a segurança da população, isso não estimula essa violência? Quer dizer, esses números tão grandes não são causados por uma herança da formação do policial militar que pensa a segurança pública como uma guerra e não como uma situação de estabilidade? Vamos até pontuar. Primeiro, nós estamos em guerra civil, sim. 56 mil mortes violentas ao ano, isso não é guerra? É muita morte, é muito homicídio. Então nós estamos realmente em uma guerra civil, né, que o governo procura realmente dizer que não está acontecendo nada. A população está encarcerada, as pessoas não aguentam mais a violência. Não há mais a sensação de impunidade no Brasil. O que há é uma impunidade. Então, se nós pegarmos os últimos 20 anos, desde a época da Constituição Cidadã de 88, nós começamos vendo até no artigo 5º lá, uma preocupação muito grande em vitimizar o marginal. Então, hoje, que é uma grande crítica que eu faço até para os direitos humanos, os direitos humanos estão mais preocupados em recuperar o marginal do que o próprio marginal. O marginal, tanto é que os números dizem por si só, quase que 87% dos marginais são residentes contumazes. Então, de lá para cá, nós estamos adotando política para tentar recuperar a qualquer custo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar visita íntima, vamos dar saidinha temporária, progressão da pena. Essa série de benefícios, entre aspas, que está sendo dada, gera essa sensação de impunidade. Essa sensação de impunidade, obviamente, que reflete na rua. Hoje, a marginalidade, ela vai para o enfrentamento, o confrontamento dos policiais. Quase todo dia, nós temos policiais vítimas de homicídio ou tentativa de homicídio, como aconteceu esse mês, vários policiais militares mortos ou vítimas de tentativa de homicídio. Então, daí falar que a Polícia de São Paulo é uma das que mais mata, eu já falo, né, que é uma das que mais morre também. 103 policiais militares mortos somente esse ano. É uma barbárie, um absurdo. Sabe, nós não temos leis que protejam nossos policiais. Vai encostar a mão em um policial dos Estados Unidos para ver como que a lei é rigorosa. Aqui não, aqui as pessoas partem para o enfrentamento, confrontamento, e ainda suscita-se dúvida sempre em cima do policial militar. Se é que agiu certo, se é que foi enfrentamento mesmo, do que houve. Então, o que nós vemos é uma desvalorização de uma instituição que está dando sua vida para a sociedade. Que os marginais que estão partindo para o confrontamento. E nós temos que começar a adotar uma política no Brasil para acabar com essa sensação de impunidade, que já é impunidade, de segregação. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu subi na tribuna foi falar que nós temos que ter coragem de falar que tem pessoas que não se recuperam e pessoas que não querem se recuperar. A única forma para essas pessoas é segregar da sociedade. Tem que retirar da sociedade. Porque você vai colocar ele solto, ele vai novamente cometer homicídio, vai novamente estuprar, vai sequestrar, vai participar do tráfico. Então, as políticas nossas de segurança, aqui inclusive na Câmara, são leis muito brandas que precisam realmente, a partir de agora, adotar um rigor maior contra os marginais. Deputado Valmir, o senhor acredita que o Brasil está vivendo uma guerra civil?
Eu acredito que esta matança indiscriminada seja fruto de uma visão de segurança pública retrógrada, seja fruto de uma visão de segurança pública que faça com que o policial haja exatamente como você falou, saia para as ruas para enfrentar a guerra e não para fazer segurança da população. É essa questão que o deputado Capitão Augusto fala com relação ao tratamento repressivo da polícia, é um ingrediente que nós precisamos rever. Já está mais do que claro que a polícia precisa ter uma atuação não repressiva, mas uma atuação que consiga fazer com que o crime não aconteça, tá certo? E a polícia acaba agindo de forma a reprimir. Uma grande parte dos policiais que também morreram fora do serviço. Então veja a contradição que às vezes acontece. Muitos dos policiais agem de forma repressiva durante o seu expediente e agem de forma repressiva fora desse expediente, fazendo os bicos, fazendo serviços às vezes diversos, o que é muito ruim para uma concepção de segurança pública. Nós precisamos adotar políticas, não no sentido de dar segregação, nós precisamos adotar políticas que possam fazer com que a população se sinta seguro por parte da polícia. Porque não podemos chegar na periferia e ver a instabilidade com relação à segurança também focada nos policiais. Ao contrário, os policiais precisam ser enxergados como alguém que vai prevenir, né, o crime, vai conter a criminalidade. Há uma visão que precisa ser também considerada com relação ao sistema prisional. Nós não podemos considerar que o sistema prisional, da forma que está, recupera alguém, porque não recupera. São colocados infratores dos mais diversos teores da mesma forma como se fosse um depósito de pessoas. Então nós precisamos buscar alternativas, inclusive legislativas nesse sentido, mas alternativas que deem a responsabilidade dos estados, em especial no caso o estado de São Paulo, de cumprir o seu papel de treinamento, de adequação das suas polícias, mas cumprir o seu papel também, não apenas de ficar construindo presídios e fazendo depósito de pessoas. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a violência em São Paulo com os deputados Valmir Pracidelli, do PT, e Capitão Augusto, do PR, ambos de São Paulo. Deputado Valmir Pracidelli, o senhor estava falando sobre a necessidade da população ver a polícia como preventiva, mas a gente vê em São Paulo, principalmente, um apelo para a volta da ronda. Né? Nas manifestações em São Paulo, da rota, perdão. Em São Paulo, a rota policial foi uma polícia marcada pela violência, né, de alguns anos atrás, mas a população pede essa volta, quer dizer, a população se sente insegura e quer uma medida mais drástica de segurança. Como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, quem que está errado aí? Tem como melhorar a sensação de segurança da população? Porque com toda essa violência não está melhorando pelo jeito, né? Claro, eu creio que nós não podemos estimular que a população tenha uma visão em que segurança pública seja algo que seja resolvido com medidas individualizadas, medidas extremas e medidas isoladas. Não é isso que resolve o problema de segurança pública. Tem um conjunto de ações que precisam ser adotadas, que vão desde investimentos na área de educação, de esporte, de cultura, até questões relacionadas ao sistema prisional. O que nós queremos é que a polícia possa ser olhada, né, como uma polícia que representa a população no sentido
de dar a segurança à população de que está contendo o crime. Não contendo o crime através da violência e estimulando mais violência, mas contendo o crime através da prevenção, chegando antes, investindo na inteligência, investindo nos equipamentos da própria polícia, no salário, na capacitação dos policiais. Essa é a nossa visão, na polícia investigativa. Isso que precisa ser adotado, até para que a população não enxergue que medidas excepcionais, medidas isoladas e medidas que possam ser espetacularizadas muitas vezes por alguns, sejam adotadas como resoluções. Nós já tivemos muitas dessas medidas que invariavelmente acontecem em momentos de maior comoção das pessoas, quando acontece algum fato de maior comoção. E essas medidas não resolvem nada. Nós precisamos olhar essa questão globalmente e assumir as responsabilidades dos estados, né, com relação à segurança pública e na relação da própria constituição das polícias, de treinamento, de capacitação e de mudança de concepção de qual é o papel da polícia. O que o senhor acha, deputado capitão Augusto? A população está certa em querer a rota de volta? Para ver como é que a população não aguenta mais a violência no Brasil. Nós temos que admitir. Mas as políticas adianta, adotadas deputado, em segurança até hoje, no Brasil, é um fracasso. Fracasso. A violência está tomando conta, o tráfico está tomando conta. Então, nós temos que mudar a postura. Dentro da questão de segurança pública, nós temos as políticas de curto, médio e longo prazo. Algo que o deputado comentou, de investimento na área de lazer, de educação, de saúde, uma série de coisas, isso é longo prazo. A política a curto prazo, que a população não está aguentando mais esse nível de violência, que tem que pegar o Código de Processo Penal, Código Penal, Lei de Execuções Penais, para não ser agressivo, falar que tem que jogar no lixo, tem que reformular por inteiro. É isso que a população está aguentando. Essa questão das chacinas que aconteceu, não só em São Paulo, mas já tem acontecido no Brasil, fatos das pessoas pegarem os marginais e fazerem justiça com a própria mão, com as próprias mãos, é porque já não acredita mais no sistema. Então você precisa realmente começar a alterar e endurecer a legislação. Então toda essa conduta que foi feita até agora não demonstrou efeito nenhum. É um fracasso total. 56 mil mortes violentas no ano, não me venha falar que nós estamos no caminho certo. Então, a política agora, e é o que a sociedade espera, é que nós apresentamos leis e projetos que endureçam a legislação penal. Você pegar uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, que não vai cumprir 3, 4 anos de prisão e já está na rua cometendo mais crimes bárbaros, não tem cabimento. A polícia, o retrabalho da polícia que aborda, eu cansei de abordar pessoas que você puxa os precedentes criminais, é uma ficha tremenda. O que aquele cara está fazendo solto na rua, legalmente na rua? O cara estuprou, roubou, estelionato, furto, uma ficha imensa, está solto porque a justiça está cumprindo a lei. Então a população já não aguenta mais. Essa questão deles estarem querendo a rota na rua é uma resposta clara e nítida para nós que eles querem um endurecimento com a legislação. E a rota não é violenta. Muito pelo contrário. Ela obviamente reage, amparada pela legítima defesa e legítima defesa do terceiro. Então se há um enfrentamento, se o marginal, obviamente, atenta contra a vida dos policiais ou de terceiro, ele tem que revidar. É a função nossa, é a obrigação nossa. Então daí falar que é uma polícia violenta, não é violenta. Ela está cumprindo a lei. Então nós precisamos realmente começar a adotar essa política. E a polícia militar, diga-se de passagem também, 85% das nossas ocorrências é de cunho social. É servindo a população. É prestando serviço à população. E apenas uma parcela realmente é de cunho criminal. E nós temos, desde a base nossa, do ingresso do curso de formação de soldados, o curso de direitos humanos. Temos aulas de direitos humanos. Então nós somos uma polícia cidadã. Quem mais defende os direitos humanos como instituição, não tenha dúvida que é a Polícia Militar, até pelo seu gigantismo, que está presente nos 5.564 municípios do Brasil, 24 horas por dia. É bom a gente até suscitar, como o próprio deputado falou, das condições de trabalho do policial. Qualquer servidor público no Brasil, pela Constituição Federal, tem um limite de jornada de trabalho de 164 horas mensais. No estado de São Paulo, a nossa Constituição Estadual reduziu para 160 horas mensais. Qualquer servidor. E o policial militar, numa escala de 12/24, 12/48 ou 12/36, começa com uma jornada de 180 horas mensais. Aí nós temos ocorrências que ultrapassam o horário de serviço, escalas extras, reuniões, depoimento em fórum, depoimento em delegacia. Então nós fizemos um trabalho lá, nenhum policial militar do estado de São Paulo trabalha menos do que 220 horas mensais.
Isso porque nós temos a periculosidade no grau máximo, insalubridade no grau máximo e o trabalho noturno, sem contar o estresse da atividade. Porque o policial, ele tem a obrigação de ser policial 24 horas por dia, diferente do cidadão comum. Ele encerrou o expediente, ele vai para casa e não precisa se envolver com mais nada. O policial militar, ele é obrigado a interferir se ele estiver vendo qualquer crime acontecendo na sua frente, sob pena de prevaricação. Então, a situação do policial militar hoje, as condições de trabalho, sem contar na condição salarial. O deputado de São Paulo sabe que o estado de São Paulo é um dos que paga os piores salários do Brasil. É os melhores índices em termos de estatística criminal, das 100 cidades mais violentas do Brasil. O estado de São Paulo não configura em nenhuma cidade está entre as 100 mais violentas. No entanto, é o estado que paga um dos piores salários, com a maior jornada de trabalho. Então, há uma oportunidade boa para a gente estar discutindo isso aqui, para falar das questões de condições de trabalho, salarial de carreira. Né? Até dos policiais militares, em termos de promoção, de cabo, sargento, dos oficiais, tenente, capitão, é um dos piores planos de carreira que nós temos no Brasil. As coisas não avançam. E mesmo assim o policial militar está trabalhando motivado lá na linha de frente. Tanto é que o estado de São Paulo é considerado o estado menos violento do Brasil, com uma taxa de mortalidade de homicídio comparado à da Europa, à dos Estados Unidos. Menos de 10 a cada... Mais violento, né? Não menos do Brasil. Dos menos violentos no Brasil, o estado de São Paulo. É um dos menos violentos. A taxa de homicídio é uma das menores do mundo. Né? Comparando em torno de menos de 10 a cada 100 mil habitantes. Então, nós precisamos realmente estar discutindo uma série de fatores. A questão de segurança pública, como eu estou falando, políticas de curto, médio e longo prazo. Não vejo outra saída para nós, para a gente começar a reduzir o índice criminal, a não ser da segregação, que é utilizado nos Estados Unidos, que é um dos países de referência em termos de segurança, nos principais países da Europa, e por aí vai. Bom, deputado Valmir Pracidelli, a gente tem uma... O senhor falou do governo do Estado, que o governo do Estado tem que assumir a sua responsabilidade. Agora, existe também uma questão da justiça que talvez esteja sendo omissa nessa história. No ano passado, foram 801 mortes. Mais de 700 inquéritos policiais foram arquivados com a justificativa de que não existiam indícios de que houve intenção do policial de matar e que houve resistência. Né? Generalizando a questão do auto de resistência, na medida em que qualquer morte pode ser justificada com ele resistiu, não existe uma omissão aí na apuração desses crimes? Por isso que a apuração não pode ficar restrita às instituições que estão envolvidas de alguma forma nessas questões, em especial a própria Polícia Militar. Né? O que nós defendemos é que precise ter uma melhor capacitação, uma melhor remuneração dos policiais, mas precisa mudar a concepção de atuação do sistema policial e da polícia. Essa questão dos autos de resistência é uma coisa absolutamente clara. Qualquer pessoa chega assassinada, né, e falam que foi por auto de resistência, resistiu à prisão ou coisa parecida, em situações que não são adequadamente esclarecidas. O que nós queremos é que a sociedade possa também acompanhar essas questões. Veja só, no ano 2000 nós tínhamos em torno de 135 mil presos. Hoje nós temos 376 mil presos, mais ou menos. Então veja, olha o tanto que subiu em 15 anos o número de presos. Então nós precisamos também compreender que esta forma de repressão, né, e aprisionamento não tem dado resultado na recuperação das pessoas. Então, se há o cometimento do crime, nós precisamos buscar alternativas de ressociabilização. O deputado Augusto falou com relação à segregação. Nós precisamos construir presídios de segurança máximas para crimes específicos. Agora, por que as pessoas cometem crime? São por vários fatores, em especial, e talvez o que eleve mais o índice é em função da questão de tráfico de drogas, tráfico de armas e outras coisas mais.